Chegamos agora, então, no 8º princípio da prática de vida integral, né? Então, o 8º princípio da prática de vida integral é: não perca tempo se punindo. Não perca tempo se punindo. Os princípios da prática de vida integral são feitos para se obter eficiência. Eficiência. E eficiência se obtém aplicando aprendizado à prática. Toda vez que você junta aprendizado à prática, o seu crescimento progride e você atinge a melhor eficiência, que é a sua capacidade de fazer melhor aquilo que você faz, obter o melhor, extraordinariamente mais rápido e com menos recursos, com maior otimização dos resultados. Então isso é eficiência e que é obtida através do crescimento e para o crescimento toda vez que você une aprendizado à prática, né? E você faz isso sempre livre dos obstáculos, dos principais obstáculos que nos limita, que nos impede de avançar, de progredir, alcançar eficiência. Geralmente conflitos consigo mesmo, os conflitos internos consigo mesmos, que ficam dividindo, competindo o espaço interior e provocando diálogos internos desconstrutivos e negativos, a preocupação excessiva, neurótica consigo mesmo, uma preocupação egocêntrica, excessiva demais, autocentrada demais, carregada demais consigo mesmo, te impede de evoluir, te impede de crescer, né? A falta de aceitação do que já aconteceu, nós viemos falando aqui do princípio feminino, da aceitação, do acolhimento daquilo que já é, de você lidar com presença, com engajamento, baseado naquilo que você já tem, baseado naquilo que é, no que aconteceu. Então a falta de aceitação também te impede, te limita de alcançar a eficiência e também de crescer. Um outro aspecto é a censura, a culpa, a obsessão com história de vida difícil, história de família, do governo, da nação, dos grupos que a pessoa convive, da empresa, né, que ela trabalha, da escola que ela frequenta, das instituições que ela frequenta. Então está sempre carregada de censura, de culpa, de punição, está sempre se autopunindo por estar enganjado e conectado com essas histórias negativas, com essas histórias de reclamação, essas histórias ruins, né? Então precisa se liberar, prestar atenção, tomar consciência como é que você se conecta com essas histórias para ficar se punindo, né? Não adianta ficar se punindo, você tem que construir como ponta de lança, né? Construir a história, você tem que ser protagonista e criar a sua história, você tem uma herança vibracional de cocriação, de co-criador. Então não pode ficar dependendo dos outros, se arrastando essas culpas, se punindo, baseado nesses modelos, nesses programas coletivos, nesses filtros coletivos que te ensinou, né, que te ensinou a ser quem você é e agir do jeito que você age e responder às experiências da maneira como você responde, né? Então esse tempo gasto brigando consigo mesmo, né, esse tempo gasto brigando consigo mesmo vai te reter energia e a tua atenção e vai impedir o teu crescimento. Não adianta ficar retido, não adianta ficar parado, não adianta ficar reclamando, brigando consigo mesmo, né? Às vezes essas situações de conflito, de não aceitação, de preocupação, de censura, de culpa, punição, elas são inevitáveis, né? A gente perceber essa dificuldade de lidar com as coisas como elas são, como elas aparecem para nós, daquilo que nos acontece, são inevitáveis. E tentar eliminar essa verdade abruptamente pode não ser muito bom para você mesmo, né? Pode ser pior, mas eliminar abruptamente, mas não precisa prolongar muito tempo, por muito tempo. Você apenas precisa enxergar, tomar consciência, aceitar aquilo que tá te acontecendo, né? Mas não precisa ficar se curtindo isso, não precisa ficar sofrendo, não precisa ficar prolongando por muito tempo, é apenas reconhecer, né? Porque a prática em si, ela realmente traz à tona esses padrões inconscientes, como a gente já vem dizendo, os padrões inferiores, né? Mas gasta o menor tempo justificando e reclamando deles.
Gaste o menor tempo possível. Quanto menos você puder, porque você vai estar jogando energia fora, desperdiçando a sua energia. Não vale a pena e não concorre para a sua eficiência, não concorre para o seu crescimento progredir, né? Então é muito bom, é ótimo quando você se percebe cegamente possuído, né, pelos seus hábitos. É importante quando você se percebe a autoconsciência. Eu percebo que eu tenho um hábito tal, estou olhando para mim, me percebendo como eu fui cego, né? Como eu fui fazer aquilo, como eu fiz aquilo. Eu tenho consciência de que eu fiz errado, de que eu não fiz corretamente, não fiz da melhor maneira que eu poderia fazer. Tive consciência que eu me deixei levar pelos meus condicionamentos e comandos internos e não soube tratar aquela situação. É ótimo quando acontece isso, né? É ótimo quando você tem consciência dos seus hábitos, né? Isso é um caminho para dar início a poder revertê-los, né? E ter consciência que você desperdiçou tempo valioso fazendo aquilo daquele jeito, você causou sofrimento para você mesmo, causou sofrimento para as outras pessoas também, né? E que você se sente desgostoso, se sente envergonhado até de ter feito isso sem consciência, né? Mas não precisa ficar explicando, não precisa ficar remediando, não precisa ficar se sentindo em reação, tendo reação, ficar explicando essa reação, reagindo o tempo todo, né? Então apenas o que você tem que fazer em relação a isso? Apenas aprecie, dê boas-vindas a essa percepção preciosa, porque é uma percepção preciosa quando você pode notar aquilo que está acontecendo, como você está dando resposta para o mundo, está percebendo e tomando consciência disso. Isso é um momento precioso da sua vida. E faça um bom uso dela, apenas isso, né? Entenda, tome consciência dessa percepção preciosa de estar percebendo esses hábitos, esses padrões, essas coisas, como você conversa com você mesmo, como reage a essas coisas, tomando consciência para assumir a responsabilidade das suas respostas, da sua maneira de agir, da sua atividade mental, né? Mas a partir daí escolha novas opções e opções diferentes, né? Essas coisas elas são percebidas às vezes de uma maneira naturalmente, e às vezes é extremamente difícil perceber isso. É extremamente difícil, né? É difícil abandonar hábitos arraigados. Não é fácil. Quem fala que é fácil é mentira. Quem fala que tem milagre para isso é mentira. Não existe milagre. O que existe é trabalho. A Integral trabalha com esforço, com trabalho. O caminho é estreito, mas é magnífico. É magnífico porque toma consciência daquilo que realmente é e não daquilo que é apenas uma promessa, um marketing, algo fantasioso, exótico. Não, é pé no chão, mas com inteligência, né? Então, o que você precisa, diante da condição, da dificuldade de abandonar os hábitos que são arraigados, que é difícil mesmo, que precisa ter coragem para se levantar e não se atolar, né? Não se atolar na lama, né? E porque mesmo os melhores praticantes, os praticantes mais dedicados, e mais ardentes, têm pontos cegos. Então, perdoar erros do passado, né, para buscar uma ação livre, correta, mudar a sorte, criar um futuro melhor, assumir responsabilidade pela parte do universo que ninguém, somente você pode assumir, né? Então, não requisite essas coisas, esses hábitos, mas também não se oponha a eles, a questão da não resistência, né? E jogue-os fora assim que você perceber, ok? Então, abalou a sua intenção de mudar, pratique corretamente. Na dúvida, pratique corretamente. Participe da vida de maneira saudável, regeneradora, compassiva, construtiva, efetiva e eficiente. Apresente-se, faça a melhor escolha, concretize da melhor forma possível ações, pensamentos e sentimentos. Ok? Aceite que você não pode mudar sem fugir da responsabilidade pelos erros. E sendo mais sábio, focando no futuro, direcionando para o futuro, sendo corajoso e sendo pleno. Nenhum erro pode tirar essa oportunidade de você ser melhor, de você mudar. Nenhum erro. Se o seu jogo até agora foi errado, se a mão de cartas não foi aquela que poderia ter sido a melhor, você tem então a oportunidade de jogar um jogo melhor, inteligente, um jogo honroso, um jogo de recomeço. Você pode recomeçar a cada momento dando as cartas, dando as novas cartas, a despeito do jogo ruim que aconteceu até agora. Então é olhar para frente e assumir a responsabilidade pelo que já aconteceu e a partir de agora
jogar um novo jogo, jogar novas cartas e deixar o que é passado lá no passado e olhar para frente e recomeçar agora, nesse momento.